Então, boa tarde mais uma vez, obrigada pela presença. Estou com o coração dividido, porque eu estou bem ansiosa para começar o próximo livro, mas estou com dificuldade de me desapegar desse daqui, porque eu achei que foi um livro assim muito potente, né? Que trouxe reflexões muito profundas. Eu conversei com algumas pessoas que nomearam esse processo até como um processo de cura mesmo, e eu achei isso muito bonito, né? Fico muito feliz da gente ter conseguido construir esse espaço aqui e conseguir trazer tantas reflexões a partir de tantas perspectivas diferentes a partir do texto, né? Então, para mim também foi muito rico pensar com vocês, refletir, linkar com a nossa vida, com a nossa clínica, né? Então foi um processo muito gostoso. Eu espero que o próximo também consiga trazer todo esse afeto que a gente conseguiu deixar sentir e transparecer aqui juntas, né? Então vamos lá. Eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, né? Na semana passada, não, na outra semana passada teve jogo, né? No último encontro, a gente leu o capítulo 14, que ele fala, o título é Tristeza e Esperança, e ele retoma a morte do cachorrinho dele, do Bing. E aí ele fala que ele não queria sentir aquilo, ele não queria viver aquele luto, e a gente até comentou que o luto já estava lá, né? Não tinha como fugir desse luto, assim como as pessoas às vezes falam, né? O luto já estava ali, a dor já estava, o sofrimento, a falta, o que precisaria, talvez, era saber viver aquilo, aprender a lidar com aquilo ali, mas já existia, né? E aí ele falou que continuou a vida, continuou cumprindo obrigações, tudo mais, mas que o mundo meio que foi perdendo a cor. Ele não via mais sentido em pequenas coisas como antes e tal. Ele traz um pouco do ser passageiro das coisas, da efemeridade e tudo mais. E aí ele fala que em um momento ele viu umas fotos do Bing e ele, naquele momento, talvez ele se permitiu sentir, e aí nesse se permitir ele conseguiu ver que além da perda tinha ficado muita coisa, né? E aí ele traz aquela expressão da vida presta, e aí traz uma reflexão de que muita coisa fica depois de uma perda, né? E talvez essas coisas sejam o que uma das ferramentas que a gente pode utilizar para seguir em frente, né? Para conseguir elaborar o luto, elaborar aquela tristeza, né? E aí eu marquei que uma frase que ele fala é que o que nos adoece é o medo de sentir, né? Essa negação, essa coisa de fingir que não está ali o que já está, né? Então, talvez olhar para isso e ver o que mais isso pode trazer. O que mais essas lembranças vão trazer, além de tristeza, além do luto, né? Para a gente ter essa permissão mesmo de olhar para tudo aquilo que está ali. E aí a gente vai para algumas palavras finais, né? Que é o próximo capítulo. A gente leu bem pouquinho dele, e ele retoma a questão do luto da avó. E ele traz que ele não tinha feito um final para esse livro. E aí o pessoal da editora, né, sugeriu para ele, olha, fazer um fechamento e tudo mais. E aí ele começou, ele fala que a equipe editorial, né, fez o convite para voltar ao fim e escrevê-lo com mais verdade. E aí ele começa a falar da avó. Então ele fala das brincadeiras, do caçar borboletas que ele fazia com a avó, né? E aí o último parágrafo que a gente leu, ele diz assim: minha avó me ensinou a ouvir o canto dos pássaros, a observar as formigas caminhando em fila, a contar as conchas na beira do mar e o principal, a parar quando o ritmo estava acelerado. Então, a partir daí, a gente começa a leitura nova e vamos ver qual que é que ele vai construir a partir dessas lembranças da avó dele. Ele continua assim: Elizabeth Bishop, juro que a coincidência dos nomes não foi intencional, escreveu, porque a avó dele chamava Elizabeth, né? A arte de perder. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, perca mais rápido, com mais critério. Lugares, nomes,
a escala subsequente da viagem não feita, nada disso é sério. O poema com tradução de Paulo Henrique Britos pode ser lido, e aí ele coloca aqui onde a gente encontra esse arte de perder. E aí ele continua. Bishop diz que a arte de perder não é nenhum mistério, e pode até ser verdade. Mas se a perda parece simples na superfície, é porque carrega algo anterior. Só se perde o que foi vivido, amado e registrado na memória. Perder exige antes ter recebido, guardado, sentido. Minha avó me ensinou isso sem palavras, ao transformar pequenas coisas em presenças que se conservam dentro de mim, que se conservam em mim. Olha o ato falho, né? Eu botei um dentro aqui que não existia, mas é dentro de verdade, né? No intuito de ampliar essa reflexão, recorro às ideias de Melanie Klein. A autora nos lembra que quando o amor recebido nos primórdios da vida foi suficientemente bom, parafraseando Winnicott, o objeto primário não desaparece. Ele se inscreve no psiquismo como um objeto interno bom. É dele que se origina o núcleo dos valores éticos e a confiança básica no mundo. O contato com esse objeto está diretamente ligado à capacidade do sujeito de suportar frustrações. A esse processo, Klein associa o conceito de gratidão. Diferentemente do otimismo forçado que impera nas redes sociais, a gratidão kleiniana nasce do reconhecimento do outro como ele é, alguém separado de nós, com vida própria. Nesse âmbito, quanto mais a experiência de prazer proporcionada pelo seio é sentida e acolhida, mais crescem a satisfação e o desejo genuíno de retribuir. Por isso, gratidão e generosidade andam juntas. Quando carregamos dentro de nós a riqueza que vem da assimilação do objeto bom, podemos compartilhar o que recebemos. Em contrapartida, quando esse sentimento não está solidamente estabelecido, atos generosos tendem a vir acompanhados de uma necessidade excessiva de retorno. Cada oferta parece deixar um buraco no ego, como se uma parte de nós tivesse sido retirada ou roubada. Ou seja, o indivíduo oferece esperando receber. Sem o objeto interno bom, o psiquismo vive em estado de carência, pobre de recursos. E aí são aqueles indivíduos que às vezes, né, eu fiquei pensando aqui, não sei se vocês pensaram em outro exemplo, mas eu fiquei pensando naqueles indivíduos que às vezes fazem muito pelos outros, fazem muito, estão sempre querendo agradar, estão sempre presenteando, estão sempre ajudando e tal, mas você percebe, às vezes, na fala, né, dentro da clínica, que existe uma frustração daquele outro, e aí? Né? Nossa, eu fiz tal coisa para o fulano, mas ele, né, não, nem tchum, não agradeceu, ou não retribuiu, ou não fez algo em troca. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né, de algo que vem de uma necessidade de fazer para receber algo. E quando esse algo não vem, vem uma frustração muito grande, né? Mas é aquele fazer que é um fazer muito exagerado, né? Porque não é um fazer genuíno, um fazer por um desejo, é um fazer por uma necessidade de esperar que algo em troca venha, né? Não sei se vocês pensaram algo nesse sentido, se é mais ou menos isso que veio na cabeça de vocês. Sim, eu fiquei lembrando de Sim, pacientes que, certo, de pacientes que se frustram muito, né? Que falam assim, é muito comum falar assim, ah, mas se fosse para mim que tivesse feito tal coisa, eu agiria de tal forma, né? De ficar sempre espelhando no outro, ah, mas se fosse comigo, eu agiria diferente. E aí não ter essa separação, né? De que o outro vai agir conforme ele acredita que é certo, não conforme o que a gente acredita, né? E às vezes é difícil lidar com essa frustração desse outro que não corresponde, por mais que você esteja ali fazendo, fazendo, fazendo. Né? Então, ele continua assim: convém dizer que nem tudo está perdido. Quando esse objeto bom não pôde ser introjetado nos primeiros anos de vida,
A psicanálise mostra que o psiquismo não é estático, ele se reorganiza, podendo se nutrir de novas experiências. Relações de amizades, encontros com a arte, a música, a literatura ou até o silêncio diante de uma paisagem podem ser fontes de introjeções. Num processo de análise, quando bem conduzido, essa possibilidade se amplia. Um analista que escuta com cuidado e empatia pode ocupar simbolicamente o lugar de bom objeto interno, oferecendo ao paciente aquilo que antes lhe faltou. Eu botei até um coração do lado dessa frase, porque eu acho a coisa mais linda, né? A gente saber que, por mais que alguns indivíduos tenham, né, que tenha faltado esse objeto para eles, que ainda não está tudo perdido, né? Que dentro da nossa clínica a gente tem a possibilidade de ser esse objeto, né? Esse objeto não precisa ser introjetado só lá no início da vida, né? Aos poucos a gente pode ir assumindo esse lugar e que é um papel bonito pra caramba, né? Vocês querem comentar sobre isso? O que vocês acharam? Tudo certo por enquanto? Acho que tudo que ele escreve é muito delicado, simples, mas de uma delicadeza profunda, sabe? E tô gostando muito, né? Tá me tocando muito e faz a gente refletir sobre o nosso trabalho, né? Como ele pode também nos alimentar na condução da nossa análise, né? E olhar esse paciente também com essa genuidade, né, de entender o que para ele é bom, o que para ele é simples, puro, né, e como esse exemplo anterior do dar, esperando retribuição, né, a gente percebe muito, uma sociedade muito assim, né, muito comercial. Então, ele Exatamente. está bem genuinamente puro, sabe? Assim, o vocabulário que ele utiliza aqui, muito bom. Atende muito, para menos para mim. Uhum, sim. E essa frase, ela me marcou tanto que eu lembrei exatamente dela esses dias em um atendimento, né, que, só trazendo um recorte bem breve, que a paciente se questionava muito, né, de como que eu vou conseguir, né, se me faltou tanto lá atrás, se me faltou esse afeto, se me faltou, né, esse objeto bom e tudo mais, e aí me veio na hora, e eu falei para ela, eu falei assim, eu sinto muito que tenha faltado, né, mas a gente ainda pode construir isso, você ainda é capaz de colocar essas coisas boas aí dentro, né? E o bom seria se isso lá atrás já tivesse acontecido. Mas que pena que não aconteceu. Mas a gente está aqui para fazer esse trabalho agora, né? Ai, fico até arrepiada. Porque é realmente isso, né? Quantas vezes a gente vai ter essa função de mostrar para aquele paciente, trazer um pouco de esperança, talvez, não sei se seria a palavra ideal, mas de trazer essa esperança de que dá para construir alguma coisa. Porque a gente às vezes se depara com histórias tão difíceis em que faltou tanto, né, que não teve quase nada, e aí o que sobrou para internalizar foi essa falta, ou foi aquele muito pouco, ou uma violência, né, ou uma carência de recursos, carência de afeto, todos os tipos de carências e faltas possíveis, né, então, até acho que, para mim, enquanto profissional, pensar que ainda dá para construir algo bom, ainda dá para proporcionar para essas pessoas algo bom para que elas consigam internalizar, né, isso acho que traz um alento, até enquanto analista, para a gente entender que dá para fazer, a gente vive isso todo dia, mas ler isso, né, te dizendo assim, dá para construir, viu? Fica tranquila, dá para fazer, ainda não está perdido. Acho que dá um quentinho no coração, né? Pode falar, Mônica. Eu me lembrei de um caso que eu acho que foi, acho não foi na faculdade, não vou lembrar em que matéria especificamente, ou seja, 1000 anos atrás, né? De uma professora que contava de um paciente dela que tinha uma história muito, muito difícil, era um caso até que inicialmente foi diagnosticado com esquizofrenia, depois foi o paciente que evoluiu bem, enfim,
mas era bastante comprometido, e ela disse que o que salvou esse paciente em um determinado momento foi que ele morava na praia, e ele costumava ir numa pocinha de água que fazia na praia, e ele ficava lá um tempão, quando esquentava um pouco a temperatura. Então ela falava assim que num determinado momento ela via aquilo mesmo como se ele estivesse se refugiando no útero. E fez parte, né? Assim, óbvio que eu não vou lembrar de todos os, né, do caso, mas ela contava o efeito terapêutico que teve aquilo, além do trabalho da fala, na evolução dele. Então, me chamou assim, né, até quando ele fala que a arte, né, tudo que a gente vai poder trazer, tudo que vai poder compor essa reconstrução mesmo, né, da pessoa que não recebeu ali, da pessoa não, de todos nós, porque todos nós tivemos alguma falha em algum momento, né. Eu achei bem bonito, e me remeteu a esse caso que ficou muito marcado para mim, que não era uma coisa tão óbvia, né, era um adulto, na verdade, né, era um adulto. Sim, sim. E a beleza que tem nessas múltiplas possibilidades, né? Coisas que a gente nem imagina que talvez para a gente não teria efeito nenhum, mas é tão lindo quando o sujeito encontra uma ferramenta que funciona para ele, né? Seja na música, seja na arte, seja numa poça de água ali na praia, né? Então, olha o quanto a gente também tem possibilidade de criar, né? E eu acho que talvez um dos papéis lindos da análise também é mostrar para o sujeito, né? Você é capaz de criar essas ferramentas, você é capaz de internalizar algo bom ainda que possa, né, transformar, de certa forma, essa experiência e salvar, né? Achei muito legal quando você trouxe a palavra, né? O que salvou esse paciente, porque salva, realmente, né? A gente vive isso todos os dias, a gente sabe que e salva muito. Mais alguém quer comentar? Então vamos. Então ele continua. Com o tempo, o acolhimento se transforma em algo próprio, fortalece as estruturas de um ego fragilizado e amplia a capacidade de viver sem tanta exigência de retorno. É um trabalho lento, mas que confirma a ideia de que o bom objeto pode ser conquistado e não apenas herdado, né? Que bom, né, gente? Se a gente fosse depender só de herdar esse bom objeto, tava quase todo mundo bem ferrado, né? Porque nem sempre esse bom objeto vem como essa herança aí, né? Tem muitas heranças que só tem maus objetos, vamos dizer assim, né? Mas dá para a gente conquistar, e isso acho que é um alívio, né? No luto, especialmente o objeto interno bom, funciona como um alicerce que nos mantém de pé. Ele é a prova de que o amor vivido foi real e deixou marcas que resistem à ausência física, permitindo que a dor da perda não se confunda com a aniquilação, né? Aquela capacidade de sobreviver à perda, né? Não precisar que esse objeto, seja ele qual forma ele adquire, que ele precise estar ali em qualquer condição, né? Quando eu leio isso, eu penso muito em dependências emocionais, de relacionamentos abusivos, né? De pessoas que não conseguem pensar na possibilidade de perder aquela pessoa e o que ela representa, porque existe essa confusão com a aniquilação, né? A pessoa sente que perder significa deixar de existir também, né? E aí, essa capacidade de sobreviver a essa perda, entender que é possível continuar vivendo apesar da perda, depois da perda. E aí ele traz uma citação da Klein. Ouvi uma menina pequena dizer que ela amava sua mãe mais do que todas as pessoas, pois o que ela faria se a sua mãe não a tivesse dado à luz e a alimentado? Esse forte sentimento de gratidão estava ligado à sua capacidade de fruição e mostrava-se em seu caráter e em suas relações com outras pessoas, em particular pela generosidade e consideração. Ao longo da vida, essa capacidade de fruição e de gratidão torna possível uma diversidade de interesses e prazeres. É da Clay, no texto Nosso Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância, no livro Em Vez de Gratidão e Outros Ensaios.
E aí ele comenta: quando penso na minha avó, à luz dessas ideias de Klein, percebo que ela foi para mim a personificação desse objeto interno bom. Não porque ela tenha sido perfeita. Aliás, se eu a percebesse assim, estaria diante de um objeto idealizado. Isso é bem diferente. E a gente vê muito isso na clínica também. Essa dificuldade de separar esse objeto idealizado do objeto real e de odiar e amar esse objeto real e aceitar que isso é possível, né? E desvincular dessa perfeição, de que eu amo tanto esse objeto que eu o enxergo como perfeito, né? Quando a gente vê aqueles discursos que colocam o outro como perfeito demais, a gente já fica, conte-me mais, né? Conte-me mais. Quando chega aqueles pessoas, acho que eu vejo muito isso em relação à mãe, pai, né? Mas pelo menos para mim tem aparecido muito em relacionamento. As pessoas às vezes chegam e falam assim: "Ah, eu não tenho nada o que reclamar do fulano". Aí eu falo: "Ah, tá bom. Vamos ver daqui umas 10 sessões, né?" E aí acho que é até essa permissão de falar, né? Eu já disse para alguns pacientes: não tem nada para reclamar, mas se tiver, pode reclamar, tá? Aqui você pode reclamar, né? Não quer dizer que essa pessoa é horrível, mas ela provavelmente não é perfeita também, né? E acho que é muito disso, essa dificuldade de trazer para a realidade esses objetos que ficam ali na idealização dessa perfeição, né? E aí ele diz: o objeto idealizado vive sobre a tirania da perfeição. E eu circulei o tirania aqui, porque realmente, né, gente, quando a gente pensa na perfeição, é um lugar terrível de se ocupar, né? É tirânico mesmo. E quantas vezes a gente tenta alcançar esse lugar dessa perfeição e o quanto isso é massacrante, né? A gente tentar, eu falo a gente porque eu estou colocando todos nós nesse, né, nesse vai e vem de muitas vezes querer atingir o inatingível e buscar essa perfeição, que é tirânica, eu adorei essa palavra. O objeto bom, ao contrário, é constituído por falhas e limites. Minha avó, como qualquer ser humano, tinha seus momentos de impaciência, as suas opiniões intransigentes. E ainda assim, ou talvez exatamente por isso, foi capaz de me oferecer um amor que não me sufocava com exigências de ser alguém que eu não era. Esse é o traço fundamental do objeto interno bom. Ele não cobra perfeição, nem de si, nem do outro, porque reconhece que a vida se ampara na imperfeição compartilhada. Deixa eu ver, acho que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Muitas vezes são os filhos idealizados. Isso, Maria, muito. E como às vezes os pais têm dificuldade também em lidar com os filhos reais, né, e entender que, e isso assim, nem só filhos pequenos, né, filhos adultos mesmo, pessoas que às vezes chegam na clínica com muita dificuldade em estabelecer limites para esses pais, porque os pais estão cobrando o tempo inteiro dos filhos corresponder àquilo que eles criaram na cabeça deles, né, as idealizações, as expectativas, muitas vezes os próprios sonhos que não conseguiram realizar e acabam projetando nos filhos, né, e que lugar perigoso que é esse, né, desses pais que às vezes não conseguem olhar para os filhos e deixá-los existir à maneira deles, né, e é o que ele fala que a avó, com os defeitos dela, proporcionou a ele esse espaço, né, de ser quem ele era, sem julgamento, e aí fiquei pensando na perfeição de novo, né, o quanto às vezes os pais tentam se colocar nesse lugar de perfeição, de fazer tudo o que o filho quer, de não conseguir colocar limite, de não conseguir frustrar, né? Tentando manter essa perfeição, sendo que os filhos precisam ter alguém imperfeito, né? Para que eles possam se sentir permitidos mesmo a serem imperfeitos, né? O quanto a gente olhar, né? O sujeito olhar para uma mãe perfeita, para um pai perfeito, aquilo coloca ele nessa busca pelo impossível,
né? Então, o quanto é importante a gente demonstrar fragilidade, a gente errar, né? Acho que quem é mãe aí, né, pensar, é impossível não perder a paciência de vez em quando, não ter vontade de gritar, ou às vezes até dar uns gritos, né? E aí, o quanto isso é um lugar de ser humano mesmo, né? E às vezes a gente vê na clínica muitas mães com esses dilemas de quererem parecer muito perfeitas para os filhos, né? De não chorar na frente dos filhos, de não demonstrar que está irritada ou sem paciência. E aí você vai criando uma fantasia, né? E o contato com a realidade daquela criança, né? Onde que fica? Como que lida depois com a vida real, né? Com o mundo lá fora. Então, realmente, acho que essa perfeição e essas idealizações, né, é um terreno muito perigoso, né? Tanto dos filhos para com os pais, quanto o contrário, né? A Vanice colocou que se os filhos perguntarem por que os filhos vieram, 90% não foi planejado. E aí, o que se faz com isso depois, né? E aí, como que se lida com esse não planejado, né? E acho que, assim, eu acredito que tudo deixa marcas, né? E o nosso psiquismo, ele é muito complexo, né? Ele capta coisas que a gente nem sabe como que ele capta, mas ele capta, né? E aí, né, esse de aceitar as nossas imperfeições, aceitar a nossa humanidade, né? Claro que a gente tá sempre tentando dar o nosso melhor, mas entender que o nosso melhor está bem distante da perfeição, e que bom, né? Vamos lidar com essa falta, né, que a gente começou falando. Ô, Jéssica, Oi. estava aqui pensando que talvez, assim, até 90%, sei lá, 100% não tenha sido planejado, mas é melhor não ter sido planejado, mas ter sido desejado, né? Sim, uhum, exatamente. Ó, E aí esse desejo, ele não precisa nem ser anterior, né? Ele pode ser durante o processo ali, né? E é isso, a gente ter ferramentas para ir conseguindo lidar com tudo isso, né? Para ir separando também essa questão dos filhos, né? Entendendo que são objetos separados, que eles podem encontrar felicidade longe da gente, podem encontrar, podem e vão, né? Encontrar prazer longe da gente, né? E o quanto às vezes é difícil tudo isso, né? É difícil demais lidar com todo esse processo. E muitas vezes até uma proteção, né? A gente querendo manter tudo perfeitinho e sob controle enquanto a gente pode, né? Na medida do possível, mas e como que prepara também essa criança? Como que a gente se prepara para o mundo que está aí fora? Então, a gente começou falando que a gente estava frustrada, né? E não estava lidando, eu falei que eu não estava lidando bem, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com as frustrações, sejam grandes ou pequenas, né? E aí ele continua assim: coincidentemente ou não, lembrei-me de uma carta escrita pelo grande escritor Rainer Maria Rilke a Franz Xaver Capus, não sei se pronuncia assim. Na época, um jovem aspirante a poeta em tom de aconselhamento. O Senhor olha para fora, e é justamente isso que o Senhor não deveria fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Há apenas um meio. Olhe para dentro de si mesmo. Explore a motivação profunda que o impele a escrever. Verifique se no ponto mais profundo de seu coração ela estende suas raízes. Confesse para si mesmo se o Senhor morreria se o impedissem de escrever. Por isso, fuja dos temas gerais. Refugie-se naqueles que seu cotidiano lhe oferece. Descreva suas tristezas e seus anseios, os pensamentos fugídios e a fé de uma beleza qualquer. Descreva isso tudo com sinceridade íntima, silenciosa e humilde, e utilize coisas ao seu redor para se expressar, as imagens presentes em seus sonhos e os objetos de sua memória. Esse é um trecho de um livro Cartas a um Jovem Poeta.
Ele continua assim: Hilke não teve contato com a obra de Klein, mas é impressionante como essa carta define, em linhas gerais, a importância do objeto interno bom para a criatividade. Quando há dentro de nós uma presença confiável, capaz de amparar as nossas hesitações e quedas, torna-se possível arriscar o olhar para dentro, sem medo de se perder no escuro. Quando ele fala se perder no escuro, me veio muito o vazio, né? Quando você olha para dentro e não tem nada, não foi internalizado nada ali. E como deve ser difícil, assim, né? Olhar para dentro e só ter o escuro. Quanto é assustador isso para o indivíduo, né? E aí vem aquela questão de evitar ao máximo olhar para dentro, evitar sentir, porque se sabe que vai ter dor, que vai ter sofrimento, né? E aí talvez crie-se uma ilusão de que se eu olhar só para fora, eu consigo fugir daquilo. Mas é aí que está o perigo, né? É aí que está o adoecimento, muitas vezes, de fingir que algo não existe, mas aquilo está ali, aquilo, né? Aquele escuro tá ali dentro. E aí, acho que olhar para esse escuro talvez seja a forma de trazer alguma luz, né? De colocar algo bom ali dentro daquele vazio. Ele continua assim: é dessa base que nasce a liberdade para escrever sobre o que é íntimo, transformando experiências em matéria de criação. Né? Ele traz essa comparação com a escrita, né, que aquilo, a escrita também, ela não vem de um nada, né? Ele falou já várias vezes que quem escreve está colocando algo de si, e que ele escreveu justamente com esse objetivo, né, de curar algo ali dentro dele. Então, acho que é isso, a gente não, eu acredito que a gente não consegue fazer nada sem imprimir algo nosso, né? A gente está sempre deixando as nossas marcas, está deixando escapar alguma coisa, está deixando transparecer algo de nós, né? Em tudo que a gente faz, inclusive na nossa escolha de profissão, né? Que diz muito de nós, né? E eu acho que é isso, ele traz essa coisa da escrita como precisa vir de dentro, né? A gente ficar tentando pegar o que é externo, talvez não chegue ao lugar esperado, né? E aí que a gente possa olhar para dentro, né? E que encontre alguma coisa ou tenha capacidade de construir algo, caso a gente não encontre nada. O que vocês pensaram sobre isso? Mais ou menos nesse sentido? Vocês pensaram algo diferente? Certo? Tá, vou continuar. A gratidão que sinto por minha avó é um afeto quase palpável. Ainda hoje, ouço sua voz quando esqueço de observar a vida. Respira, olha ao redor, repara nas borboletas. É como se ela continuasse abrindo a tampa do pote. Tais valores, registrados em mim pela nossa convivência, continuam a orientar as minhas escolhas, mantendo a minha fé no mundo. E aqui não me refiro à religião. Eis a verdade que demorei a escrever. Não há luto sem amor, e não há amor que, vivido assim, não crie raízes. Minha avó vive em mim, e com ela aprendi que a arte de perder só se sustenta quando temos dentro de nós alguém que ensinou a ganhar o que realmente importa. E eu ganhei. Voltemos então ao episódio do sonho. Arriscando uma interpretação selvagem, creio que ele me devolveu um sopro de vida. Não por acaso. Minha avó surgiu coberta de luz, símbolo de vitalidade e permanência. O gesto de estender as mãos e dizer segue representou uma mensagem de continuidade possível, uma entrega simbólica de bastão. Foi como se ela dissesse: você já me carrega, agora vá. Por fim, caros leitores, admito, eu quis escrever este livro para ela, mas também para mim, e também para os outros. Escrevi para colocá-la de volta na minha vida. Como bem disse Annie Ernaux,
sobre a perda da mãe, escrevo para trazê-la ao mundo. E toda vez que escrevo, ela volta inteira. Que lindo, né? É fantástico com as palavras, né? E eu grifei aqui com todas as forças, onde ele fala que não há luto sem amor, né? E não há amor que vivido assim não crie raízes. Então tem algo que fica, né? O que a gente começou falando. Esse luto, ele demonstra que algo ali ficou e que a dor de não ter aquilo certamente é muito grande, mas tem o que ficou também, tem as raízes daquilo ali, né? Como ela fala, você já me carrega, agora vá. Então, tá, a gente falou de olhar para dentro, né? Então, esse sofrimento desse luto, né, no formato que ele traz aqui, é porque algo ali dentro ficou. E aí, acho que é muito esse movimento que ele traz de aceitar essa tristeza, acolher essa tristeza, colocar ela ali junto com todos os sentimentos, para ter essa possibilidade de olhar também para o que ficou, né? Não ficar só na perda, não ficar preso, talvez, a essa perda, sem conseguir enxergar tudo mais que tinha ali, né? O que vocês pensaram? O que vocês sentiram? Algo que tocou vocês? Alguém pensou em algo que viveu? Me contem. Ninguém? Estão sem Me palavras? parece assim que ele superou, ele consegue ver todas as dores que ele viveu, vamos dizer assim, com a sensibilidade, ele chega a ser até poético, né? Mas ele viveu muitas dores, né? Muitas, mas ele eu não sei, eu conheço ele hoje, né, da psicanálise que a gente vê as postagens dele. Mas eu não vi ainda neste livro nenhuma revolta, nenhuma postura assim agressiva de sofrimento, porque sofreu, mas ele não teve essa postura agressiva por conta do sofrimento. Ele transformou isso em poesia, vamos dizer assim. Ele se autoconstruiu e vê beleza, vê sensibilidade, aprendizagem. Acho que a psicanálise estudou muito ele, né? A psicologia, a psicanálise deu um caminho para ele. Eu vejo que ele transformou limão na limonada. Parece isso. Sim, com certeza. E acho que ele traz isso de uma forma muito bonita e muito simples, né? Até quando ele fala da teoria, ele consegue fazer esse link ali com o que ele viveu, com o que a gente percebe na clínica, com o que a gente vive também, né? E eu fiquei muito, desde o capítulo anterior, com essa coisa de ser possível, né? É possível dar contorno para a dor, é possível internalizar um objeto bom, mesmo que tardiamente, né? Então, acho que ele traz muito disso, de é possível passar pelo luto, é possível abraçar a tristeza sem viver em função dela, né? Então, acho que ele abre muito essa questão dessas possibilidades infinitas que existem para o sujeito construir algo a partir da dor, a partir da tristeza, apesar do sofrimento, né? Então me tocou muito essa, acho que dá essa esperança mesmo, essa validação de que é possível construir algo, mesmo no sofrimento, mesmo em situações difíceis, né? E que quando você tem essa raiz que ele fala aqui, isso se torna ainda mais possível, né? No caso dele, ele traz a avó como essas raízes, mas cada um de nós tem essas raízes, sejam construídas tardiamente ou que vieram desde cedo, né? A importância de ter essas raízes realmente para não se ver no escuro, né? Para olhar para dentro e ter algo ali que sustente realmente, que mantém de pé, de certa forma, né? Alguém mais? E nessa continuidade aqui, o epílogo, logo no primeiro parágrafo, ele responde um pouco aquilo que eu falei, né? Vários momentos doloridos. Não sei se você vai ler, se vai dar continuidade. Sim. Ah, tá. Uhum. Então tá Vou bom. ver esse restinho aqui.
Mais alguém quer comentar, Eu ia gente? falar só, eu fiquei pensando, na verdade, que vida vivida não tem sofrimento, não existe, né? Então, assim, para você viver, o sofrimento está ali, não existe essa possibilidade. Se você, né, qualquer tipo de relacionamento, existe sofrimento, qualquer tipo, né? Porque exatamente a gente não consegue fazer tudo que a gente quer com um relacionamento. Então, ali já tem um conflito. Então, o sofrimento é inerente ao ser humano. Então, tendo isso como parte do ser humano, né, como sendo parte do ser humano, o que fica para mim dele é que ele teve realmente uma base segura, né? Ele teve uma criação segura. A mãe, o pai, sempre ele foi muito olhado pelos dois, né? Ele teve uma questão do homossexualismo que ele teve que se achar, mas era uma questão dele. E era com ele o sofrimento, na verdade, né? Até ele conseguir entender o que estava acontecendo com ele, na verdade. Uhum, Eu acho que, para mim, ficou muito isso, assim. sim. E aí, você foi falando, eu fiquei pensando, né, quando você traz essa questão dos pais sempre terem esse olhar com ele se sentir acolhido, se sentir amado e tal, e mesmo assim ter a questão do homossexualismo, é aquilo que a gente conversou, ninguém vai conseguir ser completo, né, nenhum pai e uma mãe vai conseguir abarcar 100% e manter aquele filho ali longe daquele sofrimento, né, então acho que é isso, é, tem essa base forte, tem essa raiz ali que dá, e isso não impede ninguém de sofrer, né? Todo mundo vai ter suas questões, vai ter seus sofrimentos, né? Mas talvez seja um facilitador para que essas ferramentas para lidar com esse sofrimento sejam, né, mais acessíveis, talvez, né? Tem gente que tem que criar a ferramenta do completo nada, né? Do zero mesmo, que não tem raiz, não tem tronco, não tem nada, é só o escuro, né? E outras pessoas não, já tem algo ali que dá essa sustentação, né? Então, realmente, eu vejo que no caso dele, pelo menos pelo que ele conta, né? O recorte que ele traz no livro, ele teve ali essa sustentação para lidar com esse sofrimento. E aí não quer dizer que ele sofreu sim, sofreu pra caramba, né? Mas teve essas ferramentas talvez mais acessíveis. Pode falar, Bia. Eu fico pensando assim, eu não cheguei bem no início, acho que vocês falaram algo do Brasil, que foi eliminado e tudo mais, né? Mas eu fico pensando o quanto pais fragilizados, que não conseguem lidar com essa frustração, com as percas, o quanto isso prejudica os filhos. Porque assim, eu tenho dois, e eles choraram muito. E eu tava lá, abracei, chora e tal, ficaram tristes, a gente conversou. Aí depois o meu menino que gosta mais de futebol, né, ele vai fazer 8 anos. Coloquei pra ele ver os melhores lances da carreira do Neymar, porque a preocupação dele é que ele não ia mais ver o Neymar jogar na seleção brasileira. Então, assim, a gente vai lá e acolhe. E eu vi no Instagram, gente, infelizmente, uns pais dando o álbum, e os meus estão assim, sabe, bem empolgados com o álbum, colando as figurinhas. Aí os pais deram o álbum pros filhos, queima, rasga tudo, e tacaram no fogo. Assim, não ensina os filhos a lidar com a frustração. Mas a gente vê que parte de um adoecimento dos pais. E os pais filmando. Colocou, fez uma fogueirinha, taca tudo no fogo, e rasga a figurinha, e rasga o álbum, e as crianças chutando, sabe? Assim, sem contenção total. O quanto esse ambiente, de fato, faz diferença, sim. Esse objeto bom internalizado, né? Pra gente aprender a lidar, entre aspas, sozinhos na vida, quando esses objetos não estão aqui mais. Mas na infância, o quanto é importante essa contenção dos pais. E pais fragilizados, adoecidos, não conseguem fazer isso com os filhos, né? Aí a importância da análise. Quando a gente cuida de uma mãe, por exemplo, a gente está cuidando de toda uma geração, dos filhos e de todos os outros que vêm, sabe? Então eu penso muito nessa importância do nosso trabalho, sabe? Tudo isso é muito lindo. Quando eu leio esse livro, sempre que eu leio, eu vou me deparando com isso, a importância da nossa análise pessoal, mas a importância do nosso trabalho. É muito bonito isso. Sim. Nossa, Bia, que lindo que você falou isso. Quando a gente cuida de uma mãe, a gente está cuidando de uma geração toda, né? Isso é muito real.
E a gente está cuidando da geração que vem, e a gente está curando, talvez, coisas que, talvez não, né? Certamente coisas que vieram de outras gerações, né? Então, assim, eu também fico muito tocada com o olhar que ele tem para o nosso trabalho, né? Para a função que a gente ocupa na vida dos analisandos e tal. E, assim, que horror esses vídeos que você falou. Eu não vi nada desse tipo, espero nem ver, mas eu fico pensando, né? Como que essas crianças vão aprender a se frustrar, né? A lidar com essa frustração? Vão botar fogo quando as coisas não dão certo, né? E é assim, é terrível como que isso ainda é naturalizado, né? Tipo, fiquei Além com de ser raiva. terrível, né, essa ação desses pais, nossa, não dá nem está colocado nas redes sociais. Quantos outros não se identificam e fazem o mesmo, repetem, olha aí, e se torna, é impregnado numa geração, né? Enquanto a Beatriz, né, que falou do que ela fez para os filhos dela, maravilhoso, é isso, né? Tentar mostrar, frustrar, ele vai se frustrar, mas mostrar que seguimos, né? Com respeito, com um pouco de amor, né, por essa situação toda, são humanos. Agora, um outro pai, em contrapartida, com essa agressividade, com essa violência, e é divulgado. A ação da Beatriz, ela não pôs na mídia para que todo mundo elogiasse, e assistisse, visse, nossa, que educação, que bom. Foi colocado a negativa, aquela violência, e está se proliferando. Sim. A Beatriz podia, então, Beatriz, monta aí, põe na mídia, para a gente ver uma coisa melhor, porque é difícil, né? Assistir esse tipo de situação. É triste, né? É triste. Pode falar, Bia. Sabe o que eu fico pensando sobre essas exposições? É algo muito perigoso quando a gente expõe nossos filhos em qualquer situação, sabe por quê? Porque isso não sai mais às vezes. Um exemplo, assim, saindo da Copa, uma criança que tá fazendo birra no mercado. Ai, filma e posta. Gente, isso não sai nunca mais. Tá lá. E essa criança, talvez hoje, ela nem percebe o que tá acontecendo, que as pessoas estão vendo. Mas e quando ela crescer? E quando ela chegar numa adolescência? Quando ela chegar na fase adulta? Ela está sendo exposta. Essa criança que está ali rasgando todo um álbum, tacando fogo, ela está indo assim, porque os pais incentivaram, faça isso, e ela está fazendo. Mas talvez quando ela chega, né, numa fase adulta e tudo mais, aí vem toda uma vergonha, uma humilhação. Sabe? É um prejuízo que não é só para hoje, né? Não Sim. é só para hoje, mas ele permanece. E quando a gente fala de redes sociais, é algo muito perigoso, porque tá ali, né? Para E não, qualquer a um gente não ver. tem controle, né, da proporção que isso vai tomar hoje, Hum, principalmente vídeo de criança, né? E eu vejo muito, né, esse movimento dos pais se aproveitarem que vídeo de criança tem, né, muito alcance, e aí querem colocar, né? E aí realmente essa exposição que a gente não sabe quais os danos que isso vai causar, né, a médio, longo prazo, enfim. Muito triste. Deixa eu ver o que as meninas colocaram. A Cristiane colocou aqui no chat. Que bom que ele teve essa força, essa lembrança, raízes, que que manteve a mente aberta para ver outras aberturas, outros caminhos a trilhar. Muitas são lembranças boas e energia vital para seguir, e não consegue enxergar outros caminhos, só se fecha na dor. Exatamente. A Yolanda colocou. Importante manter os valores apesar do resultado, vitória ou derrota. É a partir daí que é passado que só se tem valor com resultados positivos, inclusive nas relações. Exatamente. Né? E é aquilo, como a gente conversou lá no início, né? Eu pelo menos estou triste, né? Tô assim, ai, não vai ter mais aquela expectativa, aquela coisa e tal. Mas eu decidi que eu vou continuar assistindo os jogos quando eu puder, do mesmo jeito que eu tava, né? Porque eu assisti vários jogos que não eram do Brasil, né? Então, a saída para lidar com a minha frustração talvez seja continuar assistindo, porque eu estava achando gostoso, o clima e tudo mais. Então, é isso, a gente ir encontrando ferramentas, né? E os pais, eles são os guias dessas crianças, né? De ir
mostrando ali que ferramentas utilizar, como lidar com determinadas coisas. Torcer para a França, a Bia colocou. Torcer para a França tem grande chance de não ser frustrado, pelo que eu tô vendo, né? Porque tá indo bem. Então, torcer para o que vai ganhar é uma boa estratégia, hein, Bia? Que você não precisa nem se frustrar mais. Mas é isso, né, gente? Faz parte e a gente, enquanto adulto, deveria saber lidar, né, com essas frustrações. Claro que nunca 100%, mas de uma forma um pouco mais saudável, talvez, né? Então, vamos lá. Meu finalzinho aqui, você vai, acho que vai passar um pouquinho, mas a gente segue. Epílogo. Nós já temos as coisas que nos completam, só que elas não são coisas, elas são pessoas e conexão e riso, insubstituíveis. É do livro Meu Corpo, Minha Casa, de Ruby Kaur. Desde o dia que minha avó paterna morreu, nunca mais voltei à casa dos meus pais. Também deixei de comemorar o meu aniversário, talvez porque certas datas e certos lugares guardem uma carga invisível, tão pesada quanto a da própria ausência. Não é que eu tenha me distanciado deles, pelo contrário. Nesses anos, recebi tanto amor que às vezes me pergunto como consegui seguir acreditando na solidão. Será que não foi precisamente por isso, aliás? Em meio à escrita desse livro, completamente imerso nas minhas emoções, minha mãe subiu até o meu escritório e deixou um Kinder Ovo sobre a mesa. Não disse nada. Só deixou, passou as mãos na minha cabeça. O Felipe, meu companheiro, todas as manhãs chegava com um café e ovos fritos. Meu pai, num jantar na minha casa, me abraçou e confessou que estava preocupado com a intensidade que eu depositava nessa escrita. Chorou, pois para ele esse gasto de energia era diferente de tudo o que conhecia como trabalho. Ele sabia de algum modo, e eu não sei dizer como, que cada capítulo que eu terminava me custava um pouco de vida e me devolvia outra, diferente. Todas essas ações me remetem ao óbvio. A tristeza ganha mais sentido e deixa de ser patológica quando é compartilhada. Por isso acredito tanto na psicanálise como uma ética do cuidado, dispositivo que abre espaço para que o sujeito sinta e seja, sem precisar se desculpar. O que me move na clínica e no viver é essa convicção de que o afeto sustentado mantém o mundo interno respirando e preserva a nossa capacidade de acreditar na impermanência do ser. A recordação de um sábado recente encontra seu lugar nesse livro. Retornei ao bairro onde fui criança. Porém, não fiz isso por obrigação ou por dor na consciência. Voltei porque tinha festa junina, época do ano que para mim tem cheiro de origem, e porque estava com saudade da minha versão infantil. A festa acontecia no mesmo terreno baldio no qual eu brincava de esconde-esconde com os meus primos. Apesar de agora estar tomado por barracas coloridas e bandeirinhas que tremiam com o vento, parecia tudo igual, mas eu não era mais o mesmo. Foi então que os vi, meus avós maternos, juntos, abraçados diante da fogueira. Ela vaidosa, de batom rosado e brinco de pérola. Ele, impecável, usando a camisa verde musgo de camurça que lhe dei há mais de 15 anos e o pente no bolso. Fiquei olhando os dois, como quem contempla um milagre. Pensei na força daquele abraço. Pensei no quanto fui e ainda sou moldado por essas mãos que construíram casa e esperança. O avô, com seus cabelos de pedreiro, com seus calos de pedreiro. E a avó com a coragem de quem criou 2 filhas vendendo roupas na vizinhança. Nenhum dos dois frequentou a faculdade, mas sabiam das coisas. E como sabem? Aquela imagem, os meus avós de braços dados sob o céu frio e alaranjado de junho, parecia uma despedida disfarçada de reencontro. Não sei quantas festas como essa ainda terei com eles. E foi por isso que tirei o celular do bolso e fiz um vídeo, para guardar, para lembrar que a beleza existe.
Ao som das crianças que pulavam a fogueira e gritavam por mais pipoca, eu agradeci em silêncio, pela saúde deles, pela sorte de ter vindo dessa família, pela dignidade que herdei e, sobretudo, pela sensibilidade que pôde ser preservada apesar da aspereza do mundo, que sobreviveu aos preconceitos que sofri. Voltar ao lugar de onde viemos é como encarar a nossa imagem no espelho. Dá um susto, um aperto, mas também dá alívio e senso de pertencimento. Por mais que o mundo tente nos desfigurar, ainda existe um canto do universo onde a gente é exatamente quem sempre foi. Naquele sábado, debaixo das bandeirinhas e do céu ensolarado, eu fui eu mesma. E fui completo. Mais tarde, quando cheguei em casa e fui rever o vídeo no celular, me dei conta de um detalhe bobo. No fundo da gravação, dava para ouvir a minha respiração, um sopro meio ansioso e emocionado. Cogitei mandar o vídeo para minha mãe, mas não consegui, não tive coragem. Permaneci rígido encarando a tela, sentindo que tinha filmado uma eternidade de 3 minutos. Me deu uma vontade tremenda de chorar. E chorei. A gente passa a vida tentando conquistar um monte de coisa, mas há ocasiões em que tudo o que eu queria era caber de novo no colo da minha avó. Caber na palma da mão calejada do meu avô. Ter de volta aquela ingenuidade de acreditar que a festa junina era um evento sagrado, em que ninguém morria, ninguém adoecia, e a passagem das horas tirava folga para dançar quadrilha. Naquela noite, dormi com os olhos esvaziados e o coração cheio. A vida é assim, um amontoado de coisas que a gente não entende direito no momento, mas que um dia explode feito rojão no céu da memória. E brilha, mesmo que somente por alguns segundos. Não é a alegria sozinha que nos sustenta, nem a tristeza em estado bruto que nos define. O que nos mantém de pé é o entrelaço, o momento em que alguém se aproxima e diz: eu estou aqui. Encerro com a certeza, se é que posso tecer alguma, de que a dor, quando amparada, se torna possível. E no mundo em que vivemos, isso já é mais do que suficiente para continuar. Ah, este ano decidi comemorar meu aniversário. Fui para uma praia de pedras polidas pelas marés e águas cristalinas, uma paisagem onde eu nunca imaginei estar, não só pela distância geográfica, mas pelas minhas origens sociais, por aquele velho hábito de achar que certos cenários pertencem a outras pessoas. O sol, estalando no céu, parecia me dizer que nada é tão bom quanto estar vivo. E aí, gente? Não é lindo, né? Muito lindo, muito lindo. Vou chorar. Meu Deus. É, não tem como. E assim, eu já Já, li. Oi. eu me lembrei da citação do Winnicott, que o objetivo é sentir que a vida vale a pena ser vivida, né? É aí que a gente alcança, de fato, assim. O objetivo de viver é esse, é sentir que vale a pena estar vivo, Exatamente. né? Independente de todos os lutos, das frustrações, das percas e tudo mais. Sim, com certeza. E eu fiquei muito tocada quando ele fala dessa a dor quando amparada se torna possível, né? E eu acho que é bem no sentido que a gente vem conversando, né? De ser esse amparo, de buscar esse amparo também, né, para que seja possível, porque como a Maria falou, o sofrimento ele é inerente. A dor a gente não consegue fugir dela, mas se a gente tiver esse amparo, se torna possível, né? E como ele disse, no mundo em que a gente vive, o tornar-se possível já é muita coisa. Porque quando a gente está vivendo uma dor impossível, inomeável, né, indizível, que não tem contorno, que, né, não tem acolhimento, não tem amparo, né, então
eu fiquei, assim, muito tocada com a simplicidade das coisas que ele traz, né? Quando ele conta essa história lá da festa junina, né? Eu não sei vocês, mas eu desenhei, assim, na minha cabeça toda a cena dele lá, vendo os avós, ele filmando e não sei o quê, a emoção dele ao ver o vídeo depois, né? E, assim, pode parecer estranho ele não ter ido lá e tudo mais, mas ele viveu aquele momento. Ele, talvez, se ele tivesse só ido lá e falado com eles e tal, ido para casa, ele não conseguiria acessar tudo que ele acessou, se mantendo ali, filmando, depois revendo, se permitindo viver aquele sentimento, né? Então, de novo, vem, a gente lida de formas muito individuais e muito diferentes com todas as coisas, né? E que bom que a gente tem essa criatividade para lidar com essas coisas. E acho que esse livro foi um presente, assim, né? Eu ainda vou ler ele de novo, não sei mais quantas vezes, porque tem coisas que dá vontade de voltar e ficar refletindo. E para mim fez muita diferença na minha clínica, no jeito de olhar para a dor das pessoas, no jeito de encarar o sofrimento, no jeito de acreditar que aquilo pode sim ganhar um contorno, que esse objeto pode ser internalizado e que a gente pode fazer essa diferença. Então, assim, para mim, me tocou muito em todos os sentidos, mas acho que a forma como ele traz a psicanálise, ele traz a prática clínica, me abraçou demais, né? E me disse, sim, você está no caminho certo, segue, porque realmente isso aqui brilha meus olhos de uma forma que é inexplicável. Yolanda, pode falar. Dá uma tristezinha gostosa de terminar o livro, né? Esse tema, eu acredito que, para mim, ele permeia muitas áreas da nossa vida. E eu consegui me ver em vários momentos o que o autor trouxe aqui para nós. E essa parte que foi interessante aqui no finalzinho, que disse assim, que não é a alegria sozinha que nos sustenta, nem a tristeza em estado bruto que nos define. O que nos mantém de pé é o entrelaço, o momento em que alguém se aproxima e diz, estou aqui. Como é importante a gente, diante da tristeza, é uma dor assim, inexprimível. O luto, por exemplo, e existem várias dimensões de tristeza. O luto, eu acredito que seja mais forte, a mais desafiadora de nós vivermos, porque ela é irreversível. E quando a gente ouve, e quando a gente fala, eu estou aqui, é um remedinho que você coloca na vida do outro, que ameniza um pouco, adormece um pouco aquela dor insustentável que a gente percebe que o outro está sentindo. Então, é muito interessante, esse livro é muito rico, conteúdo muito rico em várias áreas, e você dizendo sobre o quanto você ainda vai ler, né, provavelmente, eu tive uma situação ontem muito parecida com o Alexandre, porque diz assim, ele foi na festa junina, e eu vivi isso ontem na Copa, no jogo, que nós tivemos um resultado não tão feliz, mas eu estava na casa dos meus pais, meu pai fez 93 anos, no dia 1º de julho, então ele passou por várias Copas, e minha mãe tem 89, estavam os dois a caráter de verde e amarelo, sentado no sofá, debaixo do cobertor, porque estava bastante frio, e eles bem idosos, e a casa lotada, com mais de 26 pessoas, ele vendo todos os filhos, nós somos uma família muito numerosa, nós somos em 10 filhos, e eu sou a caçula deles, né, e eu percebi num dado momento, eu estava nesse contentamento, gente, de olhar para a família toda dentro daquela casa humilde, com os netos e bisnetos, todo mundo a caráter, com buzina, aquela expectativa, e teve um momento que o meu pai olhou, estava de pé, porque a casa não cabia todo mundo sentado, nós estávamos na sala, e meu pai olhou para mim e acenou com a mão para eu sentar nos pés dele, debaixo do cobertor, com a minha mãe. Então, estava ele deitado, a minha mãe na ponta do pé dele, e teve uma beirinha no sofá. E meu pai acenou a mão para mim e apontou para o sofá. Aí eu falei, meu Deus, que lindinho, né? E aí eu fui lá e sentei bem aconchegada, né, do ladinho da minha mãe, eu fiquei olhando a cena. Teve momentos que eu nem estava olhando para a tela, eu estava frustrada também pelo Haaland lá,
aquele gigante. E aí eu voltei meu olhar para a família e fiquei vendo os netos e bisnetos ali, e foi uma contemplação que o Alexandre acredita que ele viveu isso na festa junina. Eu não chorei porque me contive, mas foi um momento bem especial para mim também. E já mencionando, pensando que eu não sei quantos momentos mais desse nós viveremos, de ter o meu pai ali, independente de quem vá primeiro, né? Pela idade, nós acreditamos que sejam os mais velhos, mas nada garante que não serei eu antes deles. Mas foi um momento de bastante contemplação. E é isso, da gente saber vivenciar a tristeza e a alegria, cada uma no seu momento, né? É muito interessante. Eu aprendi a ver a vida de uma maneira diferente também, a partir da leitura desse livro. Muito bom. Sim. Ah, obrigada por compartilhar, Yolanda. Que lindo, né? E eu acho que você foi falando e eu fiquei pensando em tantos momentos durante esse livro que ele nos convida a contemplar, né? Ele fala de momentos que ele deita no sofá e fica olhando para o teto, fica escutando o barulho dos passarinhos e tal. Acho que em vários momentos ele faz esse convite, né, a olhar para coisas banais, coisas simples, né? Então, assim, achei interessante quando você falou, às vezes eu nem estava olhando para a tela, para o jogo, que era o evento principal, mas eu estava contemplando aquele momento, né? E o quanto o nosso dia a dia, às vezes muito corrido e tal, nos tira essa contemplação, né? A gente esquece de contemplar essas coisas que acho que também podem ser consideradas essas coisinhas que vão ficando aqui dentro, né, para sustentar quando vier uma perda ou algo nesse sentido, para nos sustentar em momentos que, né, que às vezes a tristeza tá falando mais alto ali, é isso que a gente vai guardando, né, é aquilo que fica, apesar das perdas, o quanto esses momentos nos preenchem também, né, e às vezes a gente não acha tempo para valorizar esses momentos, para, né, fazer esse esforço de capturar ali na memória aquele momento e registrar aquilo como algo que vai nos preencher, que vai nos sustentar de alguma forma, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no chat. A Josi falou que já chorou. A Leslie colocou, afetos nos salvam, afeto e a arte. A Maria precisou sair. A Aline falou, né, para a Yolanda, para você a Copa já valeu a pena, com certeza, né, independente do resultado, viver esse momento ali vale mais do que qualquer vitória, né, sem dúvida nenhuma. Se o Brasil tivesse ganhado, ia ter mais contemplações assim com a família. A Leslie coloca, Felicidade Clandestina é um título de um dos livros de Clarice, e a alegria forte citada por esse autor que não espera a circunstância ideal. Exatamente. Acho que é esse o convite, né? A gente encontra alegria, a gente encontra afeto, a gente pode encontrar em tanta coisa que às vezes a gente não se permite buscar, né? Então, eu fiquei muito com isso também, de prestar atenção em pequenas coisas, contemplar mais, viver mais pequenos momentos, por inteiro mesmo, né? Se entregando ali, sem estar preocupado tanto com tempo, com afazeres, com obrigações, né? Que eu sei que às vezes é muito difícil, mas a gente precisa, às vezes, fazer esse esforço para capturar essas coisas, né? Bia, pode falar. Eu ia fazer um comentário que a Luana trouxe, que é muito bonito também, essa questão da cultura, do esporte. Quanto a gente precisa incentivar isso também, sabe? Na vida dos nossos filhos. E trazendo para o futebol, que é o que eu acho que é o esporte, enfim, do Brasil em si. O quanto isso une pessoas, né? Às vezes, olha só o que a Yolanda foi narrando pra gente, né? Toda uma cena ali de união também. E eu vejo, assim, o quanto o esporte, a questão do futebol, né? Copa do Mundo, o quanto une muitas pessoas. A questão do filme, né? Sentar com um filho, assistir um filme. Eu vejo muito isso com a minha, né? Eu tenho uma adolescente que entrando na adolescência. Às vezes ela não quer assistir um futebol. Ela também não quer sair em si. Mas vai lá e assiste um filme, sabe? Sem falar nada, só assiste um filme. Enquanto você tá ali com a pessoa,
Então, quanto a cultura em si, os esportes, a arte, tudo isso, né, é muito importante também para a nossa vida. E o quanto, às vezes, a gente perde essa capacidade de contemplar os momentos ali, né? Os pequenos momentos e os grandes também. E eu acho que quando a gente, principalmente essa pessoa que não tem esse objeto bom, sabe, que não pôde viver esses momentos com alguém ali, com ela, a pessoa vai perdendo essa capacidade mesmo de observar as pequenas coisas à sua volta, sabe? A beleza do dia, do poder acordar, sabe? Esses detalhes, assim. Um filme, de poder contemplar de verdade um filme e tudo mais. Eu acho isso muito bonito. Sim, sim, com certeza. Realmente faz a gente refletir muito, né, sobre vários aspectos. E você foi falando, eu fiquei pensando, né, o quanto a gente é muito levado a tudo ser feito para ser mostrado, né, como você deu o exemplo lá dos vídeos das crianças e tudo mais, fiquei imaginando, né, talvez se ele tivesse feito esse vídeo lá dos avós dele no Instagram e postado, quando ele fosse olhar, talvez ele ia ficar preocupado quantas visualizações teve, quantas curtidas teve, quem viu, quem comentou, quem não sei o quê. Mas não, ele foi para ele, aquilo ele nem com a mãe ele não teve coragem de compartilhar, né? E eu acho que é isso, a gente tanto registros usando a tecnologia, quanto registros mesmo de contemplação, né? Quando a Yolanda foi falando, eu fiquei imaginando a cena ali, e eu tenho certeza que isso está registrado na memória dela em um lugar muito especial, né, e que a gente consiga fazer esses registros, não só registros palpáveis, né, no celular, que seja, mas registros que nos marcam, né, que é isso, dessas coisas que no final é o que nos sustenta, né? E que a gente tenha espaço para olhar para essas coisas, para construir esses momentos e encontrar, cada um à sua maneira, o que preenche, né? De certa forma. Pode ser um tempo com a família, pode ser um tempo na praia, ali sozinho, uma caminhada no parque, ouvir uma música, inúmeras coisas, né? Mas que cada um tem essa permissão de encontrar aquilo que faça sentido, né? Gente, finalizamos então, né? Ai, tô com meu coração apertado, assim, eu não sei, mas eu tenho uma coisa de que nunca terá outro como esse, né, que vão ter ótimos livros aí no caminho, mas eu acho que esse aqui botou a régua muito alta. Não sei o que que vocês acham, mas para mim foi assim incrível, né? Claro que os outros vão ter outras perspectivas e tudo mais, mas esse aqui, a linguagem dele é muito tocante, né? Ele consegue conversar ali com o que a gente está sentindo mesmo. Então, acho que ele colocou a régua muito alta. Vamos ver como serão os próximos, né? Pode falar, Yolanda. Jéssica, e não poderia terminar com uma frase tão potente, né? Porque o sol estalando no céu parecia me dizer que nada é tão bom quanto estar vivo. Muitas vezes, para nós, na nossa vida frenética, uma dinâmica louca que cada um de nós vivemos, colocamos como uma rotina na vida, a gente acaba deixando passar desapercebido o ar nos pulmões. E a vida simplesmente acontece. E não é simplesmente. É um presente, é uma dádiva, é uma oportunidade, é o melhor da vida, é estar vivo. E a gente vai levando, vai contando os dias, não vê a hora de chegar uma sexta-feira sendo segunda, acaba não vivendo hoje, esperando que chegue no final de semana para fazer eu não sei o quê, né? Ou é não sei o quê, cada um coloca uma coisa, uma atividade especial, mas ela deixa passar todos os dias da semana como se fosse nada e perde realmente o privilégio de viver o hoje, viver o agora, de viver a vida que é o melhor. Então, não poderia terminar com uma frase melhor do que o melhor é tão bom quanto estar vivo. É isso. Sim. Quando a gente sobrevivendo só, né? A gente Isso, vive e não isso. conseguindo viver, né? E aí, quem mais quer comentar, dizer como que tocou vocês, como que vocês saem depois dessa leitura? Além da leitura, do livro, do conteúdo, da aprendizagem, da partilha, eu queria agradecer
Eu conheci o grupo já em andamento, né, nessa leitura. Uma pena, perdi, mas tudo bem. É o que nós acabamos de falar, daqui para frente, né? E gostando muito, esperando sempre chegar segunda-feira às 16 horas que eu possa participar. E agradecer você, Jéssica, pela iniciativa, pela leitura tão afetiva, o tom, a maneira como você lê, como você fala, é uma característica sua, é muito acolhedora, né? Eu suspeito que daqui a algum tempo nós vamos virar uma sessão de terapia, porque a gente vai conversando, falando da leitura que insere na vida da gente, que insere no trabalho, e finaliza com isso, com essa troca de afetividades, bem colocado pelas colegas aí. Obrigada a Ai, você, especialmente, tá, pela condução, e né, nessa próxima também imagino que será assim. Tá bom? Obrigada a sim. todas. Não me faça chorar aqui, que eu fiquei até arrepiada aqui. É muito gostoso para mim, assim, eu que tenho que agradecer vocês de terem confiado, de toparem embarcar nessa comigo, né? Eu desde o início falei que eu sou apaixonada por estudo em grupo, né? E eu acho que essa diversidade de pessoas com visões, com experiências diferentes, isso enriquece demais. É diferente de eu pegar aqui esse livro e ler ele. Eu já tinha lido ele do início ao fim. Milhares de coisas não tinham me chamado a atenção como chamou lendo com vocês, ouvindo vocês, trocando experiências, né? E como você falou, Virgínia, que é grupo de estudo, sessão de análise barra supervisão, porque a gente, né, fala da clínica, fala da nossa vida, fala do texto, então isso para mim é muito gostoso, e eu fico muito feliz de que tenha dado certo o meu projeto, e assim, eu imaginei que seria bom, mas confesso que não imaginei que seria tão gostoso e que eu gostaria tanto de estar com vocês e de conversar e de discutir sobre as coisas e ouvir histórias tão emocionantes, né? Ter essa confiança de vocês de compartilharem coisas aqui, né? Então, assim, para mim tem sido muito, muito importante. Acho que eu nunca conseguiria expressar para vocês o quanto está sendo importante para mim e o quanto eu sou grata por ter vocês aqui, né? Vocês mandam lá no grupo, hoje eu não pude, não sei o que, e eu falo que eu sinto falta, porque eu sinto mesmo, porque eu fico olhando as carinhas, eu falo, nossa, a fulano não veio hoje, o que será que aconteceu com a fulana? Eu fico prestando atenção, porque para mim é muito bom ver os rostinhos aqui. E eu acho que esse vínculo que a gente vai estabelecendo também é muito gostoso, né? Porque é uma amizade que surge, aí você vai comentar de uma coisa, aí você se segue no Instagram, você vai vendo o trabalho da pessoa, vai conhecendo um pouquinho mais da vida dela, né? E eu não sei como é que é para vocês, mas às vezes tem momentos da clínica que é muito solitário, né? Que às vezes a gente precisa desses espaços para ter essas trocas, para sentir que tem com quem contar, para escutar, às vezes, um não dito, mas um eu estou aqui, né? Eu acho que eu sinto isso com vocês aqui, de ter pessoas aqui comigo que a gente pode pensar sobre, que a gente não tem, né, que ficar pisando em ovos ali e tal. É claro que por ser um espaço aberto que fica gravado, a gente não consegue aprofundar em muita coisa da clínica e tudo, mas o geral, a partir do que a gente sente, a gente consegue compartilhar, né? E isso é muito gostoso. Então, eu fiquei muito feliz com esse semestre aí que a gente passou juntas, né? Acho que agora só temos mulheres aqui, né? E espero que no próximo a gente continue com isso, né? Que seja um livro que também traga essas reflexões, que toque a gente, que faça a gente sentir, refletir e construir esses vínculos que vão nos beneficiar, tanto na vida pessoal quanto na prática clínica também, né? Como eu falei para vocês, tem muitas partes aqui que me tocaram e que eu consegui aplicar na clínica de maneira muito palpável. E esse também é um dos objetivos. É claro que, né, tem a troca, tem os vínculos, tem o compartilhar, mas o quanto a gente puder enriquecer a nossa profissão a partir disso, também é super válido. Afinal, falamos várias vezes do quanto é importante a nossa função, né? Mesmo que tenhamos pessoas aqui que não são psicanalistas, muitas eu sei que são, e o quanto tudo isso enriquece o nosso trabalho e pensando que o nosso trabalho é extremamente importante, por ser ali, muitas vezes, esse suporte, esse objeto bom que a pessoa encontra em determinado momento, o quanto a gente puder enriquecer a partir, né, das nossas vivências, dos estudos, quanto a gente puder agregar no nosso trabalho, a gente está fazendo
ainda mais pelo outro, né? Então, eu agradeço muito vocês, né? Obrigada pela companhia, obrigada por confiarem, por compartilharem, por, né, estarem aqui sempre trazendo exemplos, trazendo considerações, isso torna o grupo muito rico e vai ampliando a nossa visão, né? Um fala uma coisa que acende um no outro, e aí a gente vai abrindo várias abinhas aqui na cabeça, né? O tempo às vezes é muito curto, mas a gente consegue tirar muito proveito, né? Pelo menos eu tenho visto assim. Obrigada, meninas, vocês que estão agradecendo aqui, eu agradeço de coração. A Yolanda colocou: aqui ganhamos conhecimento, crescimento, alianças, amizades e principalmente aprender que podemos ser um ser subjetivo. Amei estar aqui e conhecer vocês, obrigada a todas, Jéssica é muito maravilhosa, obrigada. Sensível e muito profunda na condução da leitura, beijo no coração de vocês. Ai, obrigada, muito bom ler isso, muito bom ter vocês aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tá todo mundo com o próximo livro já? Já chegou para todo mundo, ó. Lembrando, reforçando, ó, semana que vem, o nosso próximo queridinho. Aí, vamos lá, né? Ver o que nos espera. Então, tá, deixa eu parar aqui a gravação.